Mas eu coloco pela análise rápida do seu núcleo de trabalho, do seu ciclo de relações do trabalho, você sabe que mais da metade dos profissionais de enfermagem fazem duplas cargas horárias, né? E isso, claro, implica diretamente no processo assistencial, implica no processo de adoecimento. Olá, bem-vindos a mais um episódio do MyCast, que é a nossa comunidade da saúde, sempre trazendo diversas informações para você de forma multidisciplinar. E hoje estou com um convidado super especial, estou aqui com o Adalberto, que é enfermeiro. E aí, gente, tudo bom? É um prazer imenso estar aqui. Eu acho que eu agradeço bastante pelo convite e vamos conversar um pouquinho aí. Vamos mostrar esse universo que é a enfermagem. E aí, Adalberto, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje, ter aceitado nosso convite. Você que fez 24 horas seguidas de trabalho, veio direto. Cara, mais uma vez a gente agradece o espaço. Acho que, de antemão, entregar um presentinho para você. Eu sou do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Goiás também. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso também mais para frente, mas a gente deixar uma lembrancinha pra gente. Acho que representa bastante o que foi esses últimos 2 anos pra gente, que tem uma agenda que a gente fez, que lute como enfermeira. Então, a gente disse para a comunidade assim que quando você está num tempo difíceis, lute como enfermeira. Sempre vai dar certo, tá bom? Nossa, obrigada, Adalberto. Gente, eu adorei. A primeira diversidade da capa, que tá aqui constante. E foi um enfermeiro que fez, assim. Cara, muito legal. E amei a frase. Tá. Porque só trabalhar 24 horas seguidas, vocês... Quando não trabalha mais, né? Não, isso não é uma realidade muito distinta assim, não. Às vezes é específico. Não, acho que boa parte das pessoas, se a gente colocar em porcentagem, não tem um dado específico disso, né? Inclusive aí, instituições assim, de pesquisa, eu acho que é uma boa pesquisa para ser feita. Mas eu coloco pela análise rápida do seu núcleo de trabalho, do seu ciclo de relações do trabalho, você sabe que mais da metade dos profissionais de enfermagem fazem duplas cargas horárias, né? E isso, claro, implica diretamente no processo assistencial, implica no processo de adoecimento, enfim, mas acho que é uma trajetória aí que a gente vai falar sobre o tempo aí. Me conta um pouquinho, Adalberto, como que você foi parar na enfermagem? E isso é uma história engraçada, assim. Eu sou paulistano, né? Nasci em São Paulo, muito cedo fui para Bahia, né? E vim parar em Goiás a trabalho, né? Sempre fui envolvido nos movimentos sociais e numa dessas movimentos sociais fui chamado para cumprir uma tarefa específica aqui na época na UGES, né? União Goiana de Estudantes Secundaristas. E acabei, assim, quem bebe da água de Goiás aqui fica, né? E acabei bebendo da água de Goiás e ficando aqui durante muito tempo. Mas a enfermagem em si é muito um vínculo. Eu tenho um vínculo muito, muito afetivo com a Ivete Barreto, que é a ex-presidente do Corém aqui. E quando sempre fui da área da comunicação, né? Sou design gráfico como formação inicial. Tive bem muita... parecido, né? Enfermagem e tal. Mas por incrível que pareça, se comunicar bem e comunicar efetivamente está para todas as áreas. Mas eu tive grandes decepções na minha vida com a área da comunicação, assim. Na época, estava num boom, inclusive, do processo de acesso a videoaula no YouTube e tal. Então, era muito difícil você competir, né, com aquilo que estava sendo apresentado no mercado e com o que o mercado estava querendo, né? Era algo rápido, barato, né? E às vezes eles não cobravam muito pelo processo da qualidade. E isso acabou me chateando um pouco, né? E eu falei, olha, competir com os primos e negócio não dá. Mas eu sempre convivi muito no ambiente hospitalar por meu problema. Eu sou cardiopata, eu tenho uma válvula metálica. Dá até pra gente ouvir, gente. E por esses problemas de saúde, eu sempre convivi muito nos ambientes hospitalares, né? E aí eu falei, vou partir para alguma coisa diferente. Cansei da comunicação, vou partir para alguma coisa diferente. E essa pessoa, inclusive, que eu falei em questão, comentou, Alberto, você quer ir para a saúde, tem que fazer enfermagem. Enfermagem, a gente tá precisando de enfermeiros como você e tal. Aí eu falei, vou fazer o vestibular. Fiz o vestibular social da PUC, na época fiz o ProUni também. Aí acabei que passei, né? Falei, vou fazer. Aí eu, assim, nos primeiros semestres a gente viu que tinha dimensões do humano e tal. Sempre fui todo mundo achava, na época, inclusive, que eu ia para ciências sociais ou para ciências políticas, fazer uma filosofia, mas não, acabei me achando, inclusive, no processo da enfermagem. Acabei entendendo que é um mundo também que eu gostava.
E eu consegui juntar o útil ao agradável, né? Porque eu consegui ver uma necessidade que se tinha de comunicadores para dentro da área da saúde. A área da saúde precisa muito de comunicadores. Precisa. A gente se comunica. Comunicadores. Eu acho que eu acho que a comunicação, principalmente a comunicação visual da saúde como um todo, né, é muito ruim, né? Eu acho que muito ruim é uma palavra muito forte, né? Mas ela não é boa, né? Muito ruim. A gente tem que levar sempre. É muito ruim. A gente tem que. Eu quase surto. A gente tem que levar em consideração assim, eu sempre falo o seguinte: as pessoas tentam, né? Isso, exatamente. Elas tentam. Elas se esforçam. Elas se esforçam bastante. Mas o que falta, às vezes, é a profissionalização desses processos, né? Então, hoje tem muito faça você mesmo, né? Então, hoje as pessoas fazem você mesmo. Se você vai... Esses dias eu estava fazendo consultoria para algumas pessoas, né? Eu falei, olha, você tem um perfil legal, vamos melhorar um pouco sua marca e tal. Você é um profissional legal, você é um profissional de impacto, você é formador de opinião. Ah, Roberto, eu fiz uma lá no Canva lá, então... inclusive foi por essas ações das pessoas não serem abertas para a importância da comunicação que me tirou um pouco da comunicação, mas quem é comunicador sempre vai ser comunicador, então Sempre, não tem como fugir. o meu pezinho lá tá lá. Continua. Inclusive, essa agenda foi eu que fiz. Que legal. Com a contribuição de várias pessoas, mas assim, eu gosto muito ainda da área da comunicação, não consegui me desprender e sempre tento associar as duas coisas, né? É o que a gente tenta fazer aqui também. Eu sempre sou da área da saúde, mas sempre tive comunicação desde a época da faculdade. Tipo, faz um trabalho, quero fazer um aplicativo. Não. Faz um negócio, vou fazer O mais engraçado, assim, que meus colegas de faculdade vão lembrar disso, mas eu sempre fui uma pessoa que... Meus slides eram diferenciados, assim, sabe? Era coisa de outro mundo. Inclusive, eu fazia slide para professor, inclusive. Os professores gostavam dos meus slides, né? E falaram, Alberto, quanto você cobra pra fazer? Eu falei, não, professor, pra você não cobra nada não e tal. Vai lembrar disso depois, Lembra né? disso, naquele pontinho arredondado no final do semestre. Mas são diferenciais, inclusive, que a gente costuma fazer e é interessante, porque a partir do momento que as pessoas estão à sua volta e vê que você aumentou o nível do processo, automaticamente eles também querem aumentar o nível. Então, as pessoas acompanham esse crescimento. Isso. E é isso, assim... E como a gente ia falando assim, falar de mim como enfermeiro é bom porque eu me reaprendi como ser humano quando me tornei enfermeiro, né? Eu acho que a faculdade me ensinou muito, né? Eu tive uma faculdade que foi uma faculdade muito bem aproveitada em todos os âmbitos. Eu acho que eu aproveitei de todos os recursos que a faculdade tinha para me oferecer e eu consegui aproveitar bastante. Por isso que toda vez que eu vou comentar sobre a faculdade, eu falei que as pessoas têm que aproveitar a universidade ao máximo. E quando eu falo ao máximo, conviver com a atlética, participar de iniciação científica, ir no centro acadêmico, representante de turma, DCE, tudo que a universidade podia me ofertar, os conselhos, inclusive, que as universidades fazem para participação, para discussões dos meios universitários. Acho que tudo isso é participação e é cidadania, de uma forma ou de outra. Né? E eu tive o prazer, né, da oportunidade de poder participar de todos esses espaços. E isso me tornou um profissional melhor, né? Um profissional, inclusive, com entendimento de mundo melhor, né? Com um processo de relação intrapessoal muito melhor, né? Eu nunca fui introspectivo, né? Por ser da área da comunicação, por ser hiperativo também. Mas a enfermagem me colocou muito o pé no chão, né? De entender, inclusive, quais são os objetivos de curto, longo e médio prazo. E me fez. E aí você entrou, fez a faculdade, já tinha uma faculdade de design gráfico, fez a faculdade? Eu fiz na época aquele curso técnico que era tecnólogo, né? Na época, inclusive... os cursos técnicos no Brasil migraram e foram entendidos como tecnólogos, né? Nessa migração aí de curso técnico para tecnólogo, o meu ainda é técnico ainda, né? 6 meses depois que eu... Mas na área de design gráfico. Na área de design gráfico. Aí você fez a enfermagem. Eu fiz a enfermagem muito tempo depois. Assim. E aí, como que foi eu sempre pergunto isso para quem chega direto da saúde, seu primeiro dia de atendimento num hospital? Porque o meu primeiro dia eu chorei. Primeiro dia que eu fui atender um paciente, eu deixei ele lá sentado na cadeira odontológica, entrei no escritório, chorei, liguei para meus amigos, foi uma pulpite aguda irreversível, uma dor de dente lascada, que eu só tinha atendido canal com a professora do lado, água, né? E aí eu peguei, sentei, chorei, limpei as lágrimas, voltei a atender. Como foi seu primeiro dia? Cara, meu primeiro dia foi...
Assim, eu acho que eu tenho 2 primeiros dias, assim, né? O meu primeiro dia como no ambiente hospitalar, na época da graduação, também não esqueço, porque foi um dia onde a gente viveu... Assim, meu primeiro dia, no final do primeiro estágio, assim, por exemplo, uma parada, assim, cara. E o paciente não voltou. Nossa. E eu não tava pronta ainda para receber aquela coisa assim, não, hora do óbito. Eu falei, não, doutor, a gente tá firme aqui, dá para ficar mais tempo aqui massageando, tá? Ele falou, não precisa. Eu falei, e eu insisti, falei, não, você não tá entendendo, nós estamos bem, nós estamos descansados, dá para continuar. Ele olhou assim, olhou o professor falou, Adalberto. Aí eu fiquei com aquela cara de tipo, não, a gente consegue e tal. E aí foi aquele choque de entender que não dava mais para fazer nada. Nossa. Então esse foi o primeiro dia no ambiente hospitalar. Mas eu acho que também, posteriormente isso, eu me preparei muito para esse tipo de situação, né? E porque eu aprendi naquele momento que eu ia viver com esse tipo de situação. Então foi aprender a conviver com isso. E outra, foi uma ruptura, né? Naquele momento eu falei assim, gente, eu não sei se é isso que eu quero não, né? Mas deu certo, né? Agora, o primeiro dia no hospital, cara, meu primeiro dia como atuação como enfermeiro na profissão mesmo foi no hospital de campanha. Nossa, né? Pegou ali o início da... eu saí da graduação, saí com uma cirurgia cardíaca, né? Então, no último semestre eu tive que fazer uma troca. Essa cirurgia que você colocou a válvula metálica. E só uma pergunta, por que a válvula metálica? É porque, pra gente, é uma questão de perfil mesmo, né? Então, a válvula metálica em si, ela tem um nível de rejeição menor do que as válvulas biológicas, né? Porque, às vezes, o processo de DNA animal, às vezes, tem um processo de incompatibilidade e tal. Então, você tem que tomar uma série de medicações, inclusive corticoides, para segurar esse processo da válvula não ter rejeições. Pra sempre, mesmo assim, tendo rejeições e com a durabilidade um pouco menor. Né? Então, normalmente, vai muito da idade do paciente. Então, como eu sou novo ainda, eles optaram, inclusive, fazer uma metálica que tem aí mais ou menos uma duração de 22 anos, né? Até 25 anos. A gente vê alguns estudos, a gente consegue ficar até 30 anos com a válvula metálica. Então, para os jovens, programando assim, com 50 anos de idade, trocarei uma válvula aí. Andressa, se prepare. Trocarei essa válvula. Então, são perspectivas que eles fazem, né? Então, eu, por exemplo, hoje eu tomo anticoagulantes e tal, para evitar, inclusive, que essa válvula faça coagulação ou tenha um processo de trombose e tal. Mas isso também vai ser parte da vida, né? Então, é mais uma questão de perfil do paciente mesmo, né? Por exemplo, pessoas mais idosas normalmente colocam, porque a expectativa de vida é menor, então eles colocam as válvulas biológicas, né? Oriam de porco, né? ou bovino. Mas... só porque eu fiquei muito curiosa. Não porque e dá assim, pra ouvir o barulhinho. Dá. O pessoal tá ouvindo. E uma coisa muito curiosa, quando eu operei, a primeira vez que eu operei, né, teve um médico, eu era muito, eu sou hiperativo, né, gente? Você já deu pra perceber. Mas eu escutava a minha válvula, né? Porque era muito forte. Com o tempo, as palhetas, porque a minha é uma mitral, então ela tem duas hastes, então elas vão batendo, né, no movimento. E com o tempo elas vão se adaptando até o ponto onde o barulho diminui bastante, né? Porque ela vai se arrastando, né? E vai batendo para se organizar, se encaixar, né? O processo de cicatrização e tal. Só que nas primeiras semanas o volume é muito alto. Mas é alto, muito alto. Que isso. Muito mais alto. Nossa. Então o que acontece? Eu não conseguia dormir porque eu escutava a válvula. E quando eu não escutava a válvula, eu achava que tinha parado. Tô morrendo. Né? Inclusive, ao ponto de eu ter que ligar pro médico e falar assim, cara, vou enlouquecer. Aí ele me contou uma história que a única vez que houve uma reversão de válvula metálica para biológica em um paciente novo foi justamente por uma justificativa psiquiátrica. Porque o paciente não se acostumou com o barulho da válvula e não conseguia dormir. Nossa. Não foi meu caso, gente. Eu durmo bem. Não, mas depois trabalhar depois trabalhar também, gente, não é difícil. Mas a gente foi se acostumando, assim. Tem algumas... depende muito da atividade, né? Então, eu me conheço pelo som da minha válvula, praticamente, assim. Cara, você sabe até quando você tá ansioso. Sei quando eu tô ansioso. E conto pras pessoas, inclusive. Uma coisa... assim, não me enche o saco, não, eu tô ansioso. Você consegue ouvir meu coração? Teve uma vez que eu fui... Nas primeiras vezes, assim, antes de entrar no meu trabalho, eu participei de 2 entrevistas de emprego. Okay. Uma, inclusive, numa instituição que eu queria muito estar lá, né? E foi interessante que eu fiquei inicialmente muito chateado, assim. Mas eu acredito que não foi por isso, não, né?
As outras 2 pessoas que estavam concorrendo comigo são pessoas muito boas também. E eu conheci as 2, né? E fiquei feliz por essas 2. Eu acho que é isso que tem que ser levado em consideração quando você pensa. É pensar que você é bom, mas tem pessoas boas também, que também merecem a oportunidade. Então você tem que ficar feliz com a oportunidade que as pessoas têm. Mas eu entrei na sala e estava muito nervoso. E aí a entrevistadora, ela fez uma entrevista em trio, né? Nas 3 pessoas, assim. Ela entrevistou as 3 ao mesmo tempo. Cada um falou sobre a sua experiência profissional e tal. Eram perfis muito parecidos, né? E ela estava incomodada com alguma coisa. Ela olhava no relógio, olhava no negócio e tal. E eu sabia que ela estava incomodada com barulho. Só que ela não sabia de onde estava vindo o barulho. E ela, gente, vocês estão ouvindo o que eu tô ouvindo? Assim, é um relógio, tá alto pra caramba. E tal, eu falei, não é um relógio, é a minha válvula. Eu tenho uma válvula metálica. Ela, como assim? Esse barulho tá saindo de você? Aí eu, esse barulho tá saindo de mim. Cara, e na hora ela parou assim e... Tipo assim, Aí então... eu falei, não é pra mim. Ela não quer as pessoas barulhentas aqui. Mas é umas questões, assim, interessantes. Mas, voltando ao primeiro dia de trabalho no hospital de campanha, foi assim... Pra mim, foi transformador. Primeiro que era um ambiente onde a gente estava recebendo os primeiros pacientes de Covid, né? Então, era algo tudo novo pra gente. Então, eu entrei inicialmente... Tinha um clima de desespero ou de... Não, eu acho que não. Eu acho que todos os pacientes que passaram, ou os profissionais que passaram por lá, os pacientes que estavam apreensivos. Os profissionais estavam apreensivos, okay, né, com esse processo, que era o novo, né? Mas, por incrível que pareça, eu fiquei até brincando, falo isso até hoje. Boa parte da minha equipe está comigo até hoje, né? Assim, a gente conseguiu fazer a seleção de equipes com os melhores profissionais que a gente tinha no estado. Legal. Tanto enfermeiros, eu tive o prazer imenso de trabalhar com pessoas fantásticas na minha primeira oportunidade de trabalho. Eu ficava brincando que era o supra-sumo da enfermagem de Goiânia, estava nesse hospital de campanha. Grey's Anatomy de Goiânia. Porque, assim, acho que o Grey's Anatomy nem tanto porque o protagonismo da enfermagem no Grey's Anatomy não é tão forte assim, não. Mas, assim, a equipe médica do Chicago Med, inclusive. Okay. Chicago Med, assim, porque o enfermeiro lá tem um protagonismo. O que os enfermeiros assistem, né, gente? Profissional da saúde assiste. Não, o Dr. House a gente assiste também. Dr. House é muito bom. O Dr. House é muito bom. Mas mais pelo caso clínico, assim, e tal. Mas minto, gente, eu assisto o Grey's Anatomy, tô na última temporada. Mas, cara... Pra mim foi muito ruim porque eu tava no treinamento, né? Então a gente não tinha contato diretamente com o recebimento de casos, né? Então a gente ficava no treinamento, então fazia 8 horas nesse ambiente hospitalar. Mas a gente já começava a ver os primeiros casos que estavam sendo recebidos, assim, né? Então a gente via aquela correria e tal. E foi interessante porque eu fiquei 1 mês, a gente fez os treinamentos que tinham que ser feitos e tal. E aí os profissionais começaram a adoecer, né? E naquela época ele adoecia... 1 mês já de Covid. Tipo... Menos. Nas 3 semanas, 3 a 1 mês. Primeiro mês de Covid, as pessoas começaram a adoecer. Os profissionais de saúde começaram a adoecer. E como a gente fazia teste de Covid 15 dias, praticamente, para controle, né? Às vezes as pessoas eram assintomáticas, mas estavam com Covid. E algumas pessoas estavam com sintomas e já faziam os exames intercalados. Então, a gente começou a ter, assim, 3 enfermeiros de atestado, 4 enfermeiros de atestado. A gente chegou a ter 16 enfermeiros de uma equipe de 23. Nossa, né? Então, assim... Era grande, assim. E aí a gente começou a ter que recorrer, né? E aí foi o start. Aí minha chefe, na época, falou, olha, tem uma oportunidade. Você quer ir pro campo de trabalho? Você quer ir pra assistência? Você já deu treinamento pra tudo. Então, você já conhece todas as rotinas. Quer ir? Eu falei, quero. Ela nem terminou de falar, não. Eu falei, quero. Cara, eu comecei na assistência, aprendendo no dia a dia e tal. E aí, uma coisa que eu não esqueço, assim, a primeira PCR que a gente teve, de intubação, né? Que era muito assim e tal. E foi um PCR que eu me recordo muito dele, que foi um PCR que foi o alfa. A gente não conseguiu reverter, né? A gente aprendeu muito com a doença, então, inicialmente, a gente perdia alguns pacientes por não conhecer a doença e, posteriormente, ao decorrer do tempo, quando todo mundo conheceu... Os pacientes foi bem cobaia, assim, né, na verdade. Os primeiros pacientes foram... Acho que desconhecer o processo de doença mesmo, assim, sabe? A cronologia dela, assim. A gente passou... Hoje, por exemplo, a gente entende ela... História natural da doença, uma história natural da doença, né? A gente não... tempo pra... Justamente. Então, assim, antigamente o paciente entrava, a gente postergava o processo de intubação ao máximo para ele.
Posteriormente, a gente entendeu que isso não era necessário, né? Que o paciente entrava 10 horas da manhã, meio-dia, os processos respiratórios dele não foram efetivos, tubo, preventivo. Então, a gente prevenia via aérea, prevenia reserva. Nesse caso, por exemplo, me lembro como se fosse hoje, a gente não tinha tempo de desparamentar para entrar no quarto total. Nossa. Né? Porque a paciente realmente estava fadigando já. Esse que você considera também como um dos primeiros. Porque esse foi o primeiro dia na assistência. Né? Okay. Na assistência. E, cara, vamos lá. A gente entrou para entubar e tal. Nesse dia, quando o médico entubou, ele entubou sem a pinça, a paciente fez um reflexo de tosse e o aerossóis foi no quarto todo que era visível. E vocês sem a paramentação? Sem a paramentação. A gente estava de máscara em 95, né? E tal, de capote e máscara em 95, mas não estava com face shield e tal. Pela correria. E aconteceu muitas vezes isso, porque a vida do paciente estava em risco, né? Eu lembro que o anestesista que entubou pegou Covid, a técnica que entubou pegou Covid, a outra técnica que estava auxiliando um pouquinho mais atrás pegou Covid e eu não. Nossa. Aquele versículo, né? 1000 cairão do seu lado, 10.000 pegaram Covid direita, 1.000 pegaram suas esquerdas. E uma curiosidade interessante, eu passei os 2 anos da pandemia com IgG negativo e IgM negativo. E peguei Covid agora, depois da pandemia. Você precisa de umas férias agora, e aí pra mostrar que eu não sou de... Peguei de assim, e outra, eu tava gripada, e fui pro hospital, Adalberto, vamos ter que fazer um teste de Covid, porque você tá com constante. Eu falei, não, pra fazer, tô com Covid não. Aí fui em casa, tava meio gripado, daqui a pouco eu ia sair. Aí eu falei, vamos abrir o resultado? Covid. Cara, eu fiquei chocado. Entrei e falei, gente, tô com Covid. É muito ruim. Nesse dia, por exemplo, a gente entubou, ela parou, a gente reverteu. E a gente reverteu 2 vezes e ela parou e foi a óbito e tal. Assim, foi triste, assim, pra mim. E aí eu voltei para aquele primeiro óbito que eu tive lá na graduação. Nossa, né? E aí eu dei aquele outro start. Eu falei, caramba, bicho, eu falei que eu ia enfrentar isso. Vou pegar a pandemia. Eu não sabia, naquele momento, inclusive, que aquilo ali seria uma realidade que a gente enfrentaria diariamente. Tempo, né? Diariamente. A gente chegou em alguns casos, inclusive, a minha escala na época era de 6... A gente foi... O dimensionamento, inclusive, na época, no hospital de campanha em si que eu trabalhava, era muito bom porque eles entendiam a sobrecarga de trabalho dos pacientes de Covid, né? Então, era um enfermeiro para cada 5 pacientes. 6, assim, às vezes a gente emendava um pouco, porque no dimensionamento real é um paciente para cada... É um enfermeiro para cada 10. Uma equipe multi para cada 10 leitos. Cortou pela metade. Cortou pela metade porque a gente entendeu a complexidade daquilo. E com o tempo, com a redução, inclusive, dessa gravidade, do entendimento um pouco, por exemplo, e com a ausência, com a falta de profissionais, inclusive, a gente teve que alargar essa escala para o dimensionamento normal, né? Foi uma coisa que aconteceu no meio da segunda onda ali. Mas na primeira onda, eu cheguei, inclusive, a perder os 5 pacientes da minha escala, assim. Você acha que foi por essa falta de conhecer a doença? Não. Se fosse hoje? Não, pelo contrário. Eu acho que a doença, ela realmente era muito potente, né? E, cara, ela chegava... E a gente não vai conseguir explicar isso agora. Eu acho que a gente vai explicar isso daqui 5, 6 anos, quando a gente começar a fazer estudos genéticos. Eu acho que a galera da ciência, da pesquisa, vai... Certeza que vai provar isso, como já está trazendo alguns dados interessantes sobre o Covid. A gente teve 2 problemas no Covid. A gente não conseguiu coletar muita coisa, né? A gente não conseguiu coletar muita coisa. Porque, aqui no Brasil, principalmente, porque os editais emergenciais... E é muito interessante isso a gente comentar. A UFG, inclusive, teve um edital emergencial de mestrado específico para temas e projetos de Covid. Porque ela enxergou nisso a necessidade de você fazer coleta de dados dentro da pandemia. Né? E isso surtiu o resultado. Depois que passar é mais difícil. Né? É mais difícil, você não tem a corte, né? Que você não tem coleta de sangue e tal. Então, cara, foram feitas muitas pesquisas nesse processo para arrecadar material para poder ser estudado posteriormente. Legal. Então, isso foi muito interessante ser feito hoje. Então, a ciência hoje, as universidades hoje, elas são... as universidades que incentivam a pesquisa e tal, elas são cruciais nesse processo, sabe? A criação da vacina
e tudo, a ciência hoje ela é necessária, né? Ela caminha e ela tem que caminhar juntamente com o processo assistencial. Eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente entender que a mesma importância que é dada lá na assistência for dada para a ciência também, e a gente entender que elas têm o mesmo peso, né? Aí a gente vai começar a entender, inclusive, a dinâmica. A gente tem uma mentalidade muito intervencionista e pouco prevenção. Então, não, isso é um processo cultural do brasileiro, né? O brasileiro vai para... e por isso, inclusive, que o impacto da pandemia foi muito forte aqui, né? A gente costumava dizer em algumas palestras, assim, que o ocidental, né? Ele resfriou, ele se entende que ele tem que entender, que ele tem que colocar uma máscara para andar na rua porque ele está resfriado, né? O brasileiro, por sua vez, está resfriado, ele coça o nariz aqui, ó, e passa aqui na roupa e depois passa aqui. Tá. Então, tipo assim, às vezes o processo... O processo de isolamento social é por entender isso no Brasil, né? A gente necessitava isolar porque as pessoas não conseguiam respeitar os processos de distanciamento, né? As barreiras que a gente tentou definir, né? De proteção, né? A galera achava, inclusive, é só usar uma máscara. Então tá, o cara usava uma máscara, usava a mesma máscara durante 5 dias. Muita gente usou máscara na orelha, né? Não, nos piercing e tal, na testa, no queixo, né? É padrão. Padrão, queixo era fantástico, assim. Mas... gente, é ruim porque... E aí a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Ela não tá acostumada a usar máscara, gente. Ela nunca usou máscara na vida dela. Entendeu? Quem é que tava acostumado? Quem já era do profissional de saúde. E olha, assim, nas áreas muito críticas. Quem era do CMS, centro cirúrgico e tal. Quem era da assistência não estava acostumado a usar máscara. Né? Só quando vai fazer um procedimento, ou seja, olha, agora ficar com aquela máscara em 95, né? De ficar com marcas aqui assim, ó, gente. Aquilo não era brincadeira, não. As marcas, elas ficavam mesmo. Você dormia e acordava e tava a marca aqui, assim. Teve gente que feriu a nariz, inclusive. Nossa, meu nariz acho que é marcado até hoje. Então, foram vivências que a equipe de enfermagem teve que fizeram a gente aprender muito com isso, né? Acho que hoje, falar em isolamento, né, de precaução em contato, até os processos de isolamento, antigamente a galera tinha muita dúvida, o que era aerossóis, o que era contato, o que era gotículas, né? Hoje, de tantas pessoas falarem, hoje é mais fácil como se falar sobre isso. Então, a gente teve algumas coisas positivas do Covid. Uma coisa muito didática para saber essa diferença, que uma época eu dei aula, né, nessa área da saúde, e aí eu passava aquele filme O Contágio. E quando começou a pandemia, veio assim na minha cabeça o filme Contágio. Tipo, principalmente essa coisa de peguei, toquei, o outro vem e pega. Então, esses vômitos ali, essas coisas, eu falei, cara, parecia que a gente tava dentro do filme. Você não teve essa impressão? Cara, diversas vezes. Eu tinha assistido antes, né? Eu tinha assistido Contágio, por quê? Porque os professores da faculdade já passavam esse filme pra gente há muito tempo, né? Então a gente assistia Contágio pra fazer padrão, né? Eu assisti na faculdade, passei pros meus alunos. Cara, e quando a gente passa, eu falei, estamos no Contágio, velho. E algumas cenas e alguns relatos, assim, são muito parecidos, né? O processo da mídia, né? Aquela coisa contra a vacina, placebo, não funciona. Então, tipo assim... foi muito parecido. Acho que eu fico brincando que o Contágio é mais ou menos o Simpson de Hollywood. Porque o Simpson, quem não sabe, passa a assistir o Simpson prevê futuro, tá? Prevê futuro. Diversas cenas do Simpson aconteceram na vida real. E muitas vão acontecer, cara. Muitas vão acontecer. Eu acho que eu fico de olhar. Os outros assistem jornal, eu já tô assistindo Simpson. Já tô vendo o que vai acontecer amanhã. Acontecer. Aí, ó, enfermeiro Ned. Mas isso reflete mais outro ponto que a gente queria colocar também, que reflete de como a universidade mudou, né? Eu recebo alunos hoje, lá como preceptoria, lá em um dos hospitais onde eu trabalho, e que a gente recebe 2 tipos de perfil de aluno. A gente já recebeu o perfil que ficou 2 anos da pandemia, 2 anos sem estágio, né? E a gente recebeu esse aluno que já conseguiu fazer um estágio desse ano para cá. Então, assim, o aproveitamento e o ganho desse aluno é muito diferente. O que fez o estágio, ele... Tá. E aí a gente vai ver alguns profissionais, inclusive, que passaram na universidade durante toda a pandemia. Né? Então, os últimos períodos dele. Que era para ser prático? Que era para ser prático, ele passou na pandemia não podendo atuar. Né? Mas eu acho que o aluno faz a universidade dele, né? Independente de qual ele faz, né? O interesse dele, da procura e tal. A universidade é uma ferramenta de conhecimento, né? Como você aproveitar ela
É você que determina isso. E também o perfil do estudante de enfermagem mudou muito, né? Antigamente você via que as universidades de enfermagem eram muito poucas, né? Eram restritas, e boa parte dos cursos que se tinham eram cursos integrais, né? Você ainda... não vou muito longe, Tem né? uma flexibilidade agora também. Mas eu acho que as próprias universidades entenderam isso, que o novo perfil de estudante é um perfil trabalhador, né? Boa parte vamos lá, eu entrei na universidade em 2014, né? Então, por exemplo, eu sou estudante eu me formei na PUC, então lá a PUC era um curso que era integral, né? E ela, por entender, inclusive, a necessidade que tinham pessoas que procuravam, principalmente o turno noturno, né? Daquele estudante que trabalha o dia todo e à noite faz a faculdade. Né? Eles entenderam que era necessário se criar isso, né? Como outras universidades também entenderam isso, criando os cursos noturnos de enfermagem. Agora está começando a fazer essa parte, não noturno, mas tipo meio período. Meio período. Porque, gente, a gente chegar na faculdade umas 7, 8 da manhã e sair 7, 8... É porque praticamente os cursos que eram totalmente integrais, de duas uma. Ou o cara vivia de bolsa, ou o cara vivia... De patrocínio. Patrocínio. E aí você, de alguma forma, você elitizava esses cursos, né? Então, quando você abre isso, aí você tem pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que a gente tem que colocar esses dois pontos. Os pontos positivos é que você consegue ampliar o acesso desses estudantes na universidade, né? Então, o perfil daquele, às vezes, o próprio profissional que já é um técnico de enfermagem, mas ele enxerga que ele quer melhorar ali o assalariamento dele, ou até o próprio processo de conhecimento dele mesmo. Ele vê que ele parou no tempo, ele quer... Ele fez essa universidade, né? Ele é um desses perfis. Né? Pessoas que fizeram técnicos de enfermagem e tem agora a oportunidade de fazer enfermagem. Cara, eu acho que o profissional de enfermagem, quando ele faz a faculdade de enfermagem, ele se torna enfermeiro. Claro, eu acho que tem uma diferença assim. Eu, por exemplo, não tive a oportunidade de fazer o técnico, né? Como alguns colegas meus de universidade fizeram técnico. Eu acho que a diferença é que eles já estão inseridos dentro do ambiente hospitalar. Então, algumas coisas para eles se tornam um pouco mais normais. O que aquilo a gente demora um pouco para se acostumar, eles já estão acostumados. Mas eu acho que não muda muita coisa, não. Eu acho que são tarefas diferentes, né? São funções diferentes. O que vai fazer a diferença de cada um é como ele vai saber lidar nessa transição, né? É a experiência maior de hospital, né? Que já nessa transição. Antes. Alguns, inclusive, não conseguem largar alguns processos que ainda são técnicos, né? Então, tipo assim, isso ainda dificulta. Mas outros não. Eu conheço profissionais, inclusive, que trabalham comigo, que são técnicos em um local e enfermeiros em outro local. Aí eu acho que... Eu admiro pra caramba, porque é muito diferente, né? Você lidar com duas posturas diferentes. Uma de gerenciamento do cuidado e ação, e outra de execução do cuidado ali, né? Eu ia até te perguntar qual a diferença, assim. Que um tá... Você vê, né? Eu não tô dentro do hospital, mas eu já tive o infortúnio de ficar internada várias vezes. Não, cara, é assim... Hoje como é que a gente se divide hoje? Hoje a gente tem, no Brasil... O técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem... Bom, vamos lá. O auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem e o enfermeiro. Ok. Né? Divide nessas três. Hoje é extinto esse auxiliar de enfermagem. Mais pra frente a gente vai comentar sobre esse auxiliar que está se ressurgindo, né? Temos o técnico de enfermagem e temos o enfermeiro, né? Okay. Quais são as funções disso? Hoje, o enfermeiro é um enfermeiro gerente do cuidado, né? Ele gerencia o processo de cuidado e entra em ações com coisas que competem apenas ao enfermeiro. Processos mais invasivos, né? Alguns processos sépticos, né? Ou seja, que necessitam de processos processos estéreis, né? Tudo que processo estéreo, que não né? Pode... Sondagem, esses processos são de via e dispositivo, né? Sondagens, esses processos são exclusivos do enfermeiro. O técnico hoje, além do processo medicamentoso, né? De infusão medicamentosa, de manutenção de medicações, ele também faz os cuidados básicos do paciente, né? Então, trocas, banhos, feridas. Não, o curativo ele é exclusivo do enfermeiro. E pode ser feito pelo técnico a partir do momento que o enfermeiro o capacita. Então, em algumas instituições hospitalares... Em algumas instituições hospitalares, a gente cria as comissões de curativo, né? Então, o enfermeiro capacita e faz um treinamento específico para uma pessoa que fica exclusiva para fazer os curativos. Entendi. Né? Isso é interessante porque você tira, inclusive, do enfermeiro uma... mais, né? Não, você tira uma carga de trabalho dele.
né? Você imagina, inclusive, hoje numa unidade de internação de UTI, né? Onde é mais viável isso aí. Você tem 10 leitos para um enfermeiro, a gente está falando de um dimensionamento ok, tá? A gente tem dimensionamentos que são menores que isso, na realidade de hoje. Mas 10 leitos. Então, a gente tem um enfermeiro, um médico, um fisioterapeuta. Esse fisioterapeuta, em algumas unidades, ele faz 12 por 36, full time. Em outras unidades, ele só faz 8 horas dia. Okay. Né? Então, os enfermeiros que fazem noturno também fazem, muitas vezes, as funções ventilatórias do paciente também. E fazem... Aí temos 5 técnicos, né? Porque para cada 2 pacientes, um técnico. Né? Isso é na teoria ou na prática funciona? Em alguns hospitais, a gente tem eu trabalho em hospitais, inclusive, que mantém esse dimensionamento. Eu tenho um privilégio muito grande de trabalhar em 2 instituições, inclusive, que prezam por isso. Algumas instituições que, tipo assim... Tem. A gente tem, inclusive... O técnico tem um monte de paciente. Mas aí depende bastante do grau de complexidade também, né? Então, aí, às vezes a gente fala... Eu tô falando isso numa unidade de terapia intensiva, né? Quando a gente passa isso para cuidados não intensivos, a gente amplia esse leque de profissionais. Então, tipo assim... um técnico pode ficar com 5... Hoje a gente usa muito a escala de NAS, né? Que é Nurse Score Active, né? Então, é a escala de cuidado e demanda do paciente, traduzindo para o português. Você vê o que precisa, de que vai demandar. É a complexidade do cuidado. Quanto mais complexo o cuidado desse paciente, maior essa escala, né? Antigamente utilizava... Fujilin, né, para uma escala assim, mas agora a gente está usando NAS. E a gente faz essa escala, inclusive, vê que esse paciente ele é complexo. Então, um paciente entubado, que está com drogas vasoativas e tal, ele aumenta essa complexidade e automaticamente chega a um ponto, inclusive, que a gente vai entender que aquele paciente precisa ter um técnico exclusivo para ele. Ou um paciente que, mesmo estando em uma área intensiva, é um paciente que está acordado, consciente, sem dispositivo, sem droga vasoativa, é um paciente que está em cuidado não intensivo. Então, eu posso remanejar essa equipe, inclusive, para trabalhar entre os pacientes. Entendi. Então, hoje, a vida muito do enfermeiro é muito mais, em alguns ambientes, é muito mais um processo de gerenciamento desse cuidado, né? Dessa vivência dos profissionais. E, claro, uma ponte de comunicação entre a equipe multiprofissional, né? Acho que a enfermagem que funciona é a enfermagem onde o enfermeiro ele é uma ponte de comunicação entre as áreas multi, né? Então, todo mundo que quer saber informação do paciente, ele busca, inclusive, dentro das anotações de enfermagem, essas necessidades. Aí a gente está vendo que a enfermagem está funcionando ali, porque ela vira a ponte de comunicação entre a multi. Todas as áreas, né? E trabalha de forma conjunta. Isso eu acho que é o diferencial. Legal. Aí o técnico, ele fica mais o técnico é o contato direto, né? Eu costumo é o corpo a corpo. E o assistente de enfermagem hoje, o auxiliar, né? Auxiliar, o auxiliar de enfermagem hoje ele é privado, ele é mais assim um cuidador, né? Então ele é responsável pelos cuidados diretos de banho e tal. Agora não trabalha nem com medicação, nem com curativo, auxílio de alguns procedimentos, né? Ele é um cuidador, né? E é engraçado porque essas divisões, por exemplo, de técnico de enfermagem, existem no Brasil, né? Não existe fora. Porque em fora você existe o enfermeiro, o nurse, né? Em outras o nurse e o auxiliar. O auxiliar é o cuidador mesmo, é aquele que faz o banho, que ajuda nesses procedimentos, ali que organiza alguns materiais ali para você, mas que não entra ativamente no cuidado do paciente, né? A não ser banho e esses cuidados mais não intensivos, né? E aqui no Brasil a gente tem o técnico, né? Foi a época, cara, não tem muito exato, mas ainda, acho que o senhor vai me corrigir depois, mas na época, inclusive, daquela revolta das vacinas, a gente precisava de uma grande formação de profissionais para aplicar essas vacinas. Então, se criou cursos de curto prazo que eram provisórios. Não, que seriam, em ideia, provisórios, né? Porque você cria um curso só para ensinar as técnicas básicas. Para aumentar a adesão para a população. Não, é mais a ideia do curso técnico. Demanda. Mais ou menos a ideia do curso técnico era que você criasse ali um profissional que tivesse as habilidades do cuidado, né? Mas que tivesse um tempo menor de graduação, porque a demanda de necessidade era muito alta, né? Só que aí depois a gente vai analisar esse processo mercantil, né? Do custo desse profissional e tal, e aí isso acabou vamos postergar mais um pouco, acabou que ficou por isso.
Mas hoje eu acho que o técnico de enfermagem hoje, com o atual dimensionamento que a gente tem, o entendimento de enfermagem que a gente tem no Brasil hoje, ele é primordial. Nossa, primordial, né? Sim. Ele é E primordial. também permite um acesso para uma maior parte da população que às vezes não teria condição de fazer uma faculdade, né? Justamente, Você vê muito justamente. isso, Mas por pelo outro custo, lado, por outro lado, inclusive carga hoje a horária. gente tem uma desvalorização muito grande do profissional técnico de enfermagem e também do enfermeiro, mas muito mais do técnico de enfermagem, né? Em algumas realidades, a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre esse piso salarial, mas a gente adiantar, tem técnico de enfermagem que trabalha 12 horas e ganha R$1.100, né? Ou em algumas instituições menos, né? E alguns se submetem a tripla jornada de trabalho, né? Então, e não é, a gente não é assim, uma coisa assim, a cada 1.000, assim, não. Eu tenho uma equipe lá, inclusive, tenho uma equipe de 10 técnicos, 4 ou 5 fazem 36 por 12. Então, aí você imagina, ele trabalha 36 horas, ele vai em casa, bate ponto em casa, né? Porque ele vai em casa, deita, dorme. E algumas ainda são mães, então chegam em casa, inclusive, ainda vão fazer seus afazeres. Então, esse profissional é um profissional que em algum dia a gente vai perder ele, né? Ou vai perder ele por processo de adoecimento precoce. Então, essas pessoas envelhecem muito mais rápido, né? Adoecem muito mais rápido, né? Então, você vê que, inclusive, que o índice de atestado dessas pessoas, né, que fazem 3 jornadas, é maior do que quem faz uma só, né? Por sobrecarga mesmo. Então, O corpo não aguenta, né, gente? e a gente tem que entender isso. A gente tem que fazer uma análise sobre isso, né? E o que eu acho bem interessante, né? O piso salarial, ele veio trazer um pouco esse reconhecimento da área mesmo da enfermagem, que eu acho que, nossa, já passou da época, né, de ter essa questão. Mas a Covid também trouxe um reconhecimento para a área da saúde, mas eu acho que a enfermagem, talvez pela primeira vez, assim, levando em consideração o Brasil, ficou em evidência. Justamente. De uma certa forma. Cara, é interessante essa fala sua, assim. Principalmente, obrigado, vindo de outro profissional, a gente fica muito feliz, assim. A gente tem uma frase muito, muito boa, assim, na enfermagem, que diz o seguinte, não queremos só aplausos, queremos valorização. Foi muito bonito no processo da pandemia, inclusive, o quanto fomos valorizados. Mas também a gente tem que dizer o seguinte, que muitos profissionais da saúde, ao serem interpretados como profissionais de hospitais de campanha, eram excluídos da sociedade. Isso aconteceu, isso a gente tem que dizer, né? Então, eu, por exemplo, diversas vezes tinha que me camuflar para voltar de ônibus do hospital para lá, porque se as pessoas me identificassem em um crachá e tal, as pessoas não sentavam ou se afastavam da gente, porque tinham medo, tinham receio. E claro, uma comunicação, uma sociedade que não estava tão bem informada assim, então para eles era um risco muito grande aquele profissional que estava trazendo a doença do hospital para a sociedade, né? Em alguns comentários a gente até chegou a escutar o seguinte, quem está levando essa doença de dentro do hospital para fora são os próprios profissionais de enfermagem, né? Os próprios profissionais da saúde estão levando isso para fora. Você tem que ficar lá, tem que morar no hospital. Leva uma barraquinha lá, todo mundo mora no quintal. E é uma realidade que foi vivenciada em outros países, né? Aqui no Brasil a gente não teve essa realidade de vivência. Claro, a gente vai falar sobre grandes cargas de trabalho, sim. Eu cheguei a ficar 48 horas dentro do hospital, cobrindo escalas. Isso não foi uma realidade só minha, não. Foi uma realidade de diversos profissionais, colegas meus. Levando em consideração a quantidade de atestado que você falou do Justamente. hospital, de 22 e era uma coisa assim, automática. A gente sabia que a gente tinha que ter, a escala ia ficar descoberta, o hospital estava lotado. Tem que rodar. Né? E outra, você tentava achar profissão, você tentava procurar a profissão, você não achava. Né? Ou o profissional, inclusive, que a gente achava, isso era muito interessante. E a gente vai entrar naquele processo assim. Muita gente se formou durante a pandemia e foi inserido no mercado de trabalho. Cara, teve uma época que a gente estava tentando achar um profissional para encaixar numa das escalas. Em uma semana, rodou 5 pessoas. Nenhuma ficou. Porque ela ia lá, via aquilo, ficava horrorizada e não voltava no outro dia. Não voltava. Eu tenho uma amiga que foi e, saiu chorando e falou, não consigo mais. Não, teve gente que abandonou metade do plantão. Entendeu? Sabe? Com o estresse, aquela coisa um grita, o paciente para e tal, não aguentou e foi embora. E aí você vai culpar essas pessoas? Não, elas não foram preparadas para isso, né? A universidade, ela te prepara, inclusive, para um universo que você encontra ele totalmente diferente. E a gente não vamos botar a culpa na universidade. A universidade, ela te prepara para um ambiente... Ideal ali. Eu tenho uma professora que ela falou o seguinte, gente, algumas coisas nunca vão mudar. Então, injeção é aplicada de uma forma, vai ser assim. Banho é dado de uma forma, vai ser assim. Outras coisas, sim.
vamos mudar. Mas a universidade ela vai te ensinar aquilo que não muda, né? Aquilo que muda vai ser atualizado sempre. Mas é muito disso. A gente tentou achar profissionais e não tinha. Não tinha profissional, gente. Tinha gente que, inclusive, que tinha profissional, tinha, mas não tinha profissionais que queriam esse desafio, né? De um hospital de campanha. Não tinha. Você dificilmente achava. E os que você achava, às vezes, não estavam prontos para aquela realidade, né? Então, sim, a gente teve, sim, profissionais que não estavam prontos para aquela realidade, mas toparam fazer aquilo, né? Às vezes por uma necessidade, às vezes por querer o desafio, né? Mas acabaram, inclusive, ou sendo desligados ou não se encaixando no perfil de profissional que a gente queria, né? E, cara, era muito difícil, assim. Acho que a gente fala gente, porque realmente a gente entende hoje que o Covid já passou, né? Tem algumas pessoas que falam, o Covid ainda tá aí. Não, realmente, comparado ao que se foi, né? A gente tem uma realidade muito tranquila hoje. Vacinação funcionou, tá? Vacina salva vidas. E aí agora, essa questão do reconhecimento, né? Que receberam vários aplausos, né? Você tá mostrando um outro lado também que existiu, que eu não parei para pensar, mas eu vi isso acontecer algumas coisas com pessoas. E a gente vê muitos relatos, não aqui, mas teve um documentário que o Cofen fez na época que mostrava o relato de alguns profissionais de saúde. Então tinha alguns profissionais que dormiam na garagem e não tinham contato com suas famílias, né? Ou dormiam num quarto separado, né? E ficaram, por exemplo, 8 meses, 9 meses em contato com seus familiares. Ou alugaram outro apartamento e tal para não terem contato com seus familiares com medo. Porque a gente tinha medo, velho. Eu, por exemplo, minha família... Né? Cara, minha família não mora aqui no estado, mora na Bahia. Mas, cara, eu ligava pra minha mãe todo dia perguntando como é que tá. Só tá bem? Tá em casa? Não sai hoje, não. Porque, cara, quando eu via pacientes da idade da minha mãe, né? Naquela situação, sem uma boa perspectiva de melhora, né? Afundando nos processos infecciosos, né? Com ventilações ao máximo e sem resultado, eu falo, gente, é devastador, assim. Foi devastador o processo. E a gente adoeceu. Muitos profissionais adoeceram, assim, né? De exaustão, de chegar... Eu cheguei várias vezes. Todo mundo sempre me vê, inclusive, como um profissional assim, muito alegre, muito extrovertido, bem pra frente, por exemplo. Mas diversas vezes, por exemplo, não ali no hospital, por exemplo, mas em casa, chorava porque perdi vários pacientes, né? Ou chorava de exaustão mesmo, de não querer mais aquilo. Mas é tomar um banho, deitar, descansar, o celular vibrar, tocar que o despertador tocou, acordar e ir de novo. Porque a gente sabia que em algum momento... Isso é um espírito que realmente aconteceu, sabe? Da gente entender o nosso papel e a importância da gente lá dentro, né? Cara, isso foi fantástico, assim, porque eu sabia de pessoas que estavam muito doentes, mas que não deixavam de ir. Por 2 motivos. Primeiro, porque não queria deixar o colega na mão. Porque sabia o quanto era pesado lá. E segundo, porque lá era um ambiente onde a gente passou a ter uma segunda família. Então, as minhas melhores amizades que eu tenho hoje na área da saúde são decorrentes da época do Covid, né? Que são as pessoas, inclusive, que a gente se abraçou. Cara, a gente convivia mais tempo com essas pessoas, né? Do que com nossos próprios familiares. Então, era nosso ponto seguro. Então, a gente chorava lá. Quando as pessoas passava lá. Oi, quantas vezes eu não funcionei colegas para tomar a gente fica brincando, parece brincadeira do cara pendurar um soro assim nas costas. Isso é drama demais. Já teve diversas vezes, bicho. No horário de repouso, inclusive, você ir pro repouso com soro, correndo para você dar uma recuperada, botando um complexo B aí na veia, inclusive, para dar uma arribada para você continuar o plantão, né? Caraca. E era isso, essa é a realidade, né? E a gente viveu 2 anos praticamente com isso. A segunda leva foi pior ainda, porque a segunda leva a gente já estava preparado, a gente já se sentia preparado, mas a gente não estava preparado. Porque a gente continuou. Eu lembro uma vez que eu saí do hospital e... Pra mim foi uma das cenas mais marcantes, que inclusive foi nesse dia onde eu perdi todos os pacientes na escala, assim. Nossa. Né? Todos os pacientes eram muito graves, né? Mas a gente saiu fazendo PCR, né? Assim, PCR nesse leito, aí mais um pouquinho, terminamos esse PCR, o paciente não sobreviveu, paramos, 10 minutos depois, outro na frente parou. A gente começou a achar que os ventiladores não estavam funcionando, a gente começou a pensar em outras coisas. Né? Que a galera tava misturando água, não tava diluindo o antibiótico certo, porque não tinha lógica aquilo, a gente nunca tinha vivido com aquilo. Mas os carros da funerária, inclusive, estavam em filas que tinham que esperar, assim, você andava um tempão e tinha muitos carros de funerária, assim, sabe? E o quanto era para as famílias entenderem que não iam velar seus pacientes, não seus familiares, seus entes queridos,
né? Era um reconhecimento que era feito rapidamente, sem contato físico, só visual, distante ainda. E você tinha que reconhecer e fazer a última vez. Então, tipo assim, cara, foram... E assim, para alguns pacientes foram mais durantes ainda, porque alguns pacientes foi o paciente que eu conversei com a família para fazer a admissão desse paciente e eu fui a pessoa que eu fui lá dar a notícia do óbito. Um que eu não esqueço, que a pessoa entrou, a gente colheu as informações desse paciente e subimos para estabilizá-lo. Quando eu voltei para entregar as roupas dos familiares, eu voltei e pedi para eles esperarem mais um pouquinho, porque o paciente tinha ido a óbito. Nossa. E aí a gente pediu para eles esperar mais um pouquinho, porque a gente levar para as salas para a gente falar qual é o suplemento do óbito. Cara, que as pessoas não acreditavam. O outro caso, assim, que é fantástico, assim, que me marca muito, é que eu convivi com um paciente sem saber que ele era pai de uma colega de faculdade. Nossa. Né? E tal, e assim, eu via que ela pedia informações assim no grupo e eu não associava o hospital, né? Porque tinha a HMAP e a HCamp, então tipo assim, e tinha o Célia Câmara. Então tipo assim, os hospitais de campanha tinham uns nomes muito parecidos. E tal, a gente desceu para dar a notícia, quando desceu para dar a notícia, a mãe falou assim, olha, minha filha é profissional da saúde e tal, e ela tá lá fora, você não pode liberar ela porque eu não tô bem emocionalmente para receber, para lidar com essa notícia e tal, você pode explicar para ela como é que é? Eu falei, não, tá. Eu falei, eu liberei. Quando eu liberei, que ela desceu a rampa, que eu vi ela, cara, eu não aguentei. Meu Deus. Ela olhou pra mim e falou assim, não, Alberto, não acredito que é você que tá nessa notícia, não me dá essa notícia ruim, não. Pelo amor de Deus, não me dá essa notícia ruim. E a gente teve que entrar pra dentro da sala e ficar um tempo lá e tal. E eu tive que contar pra ela como tudo aconteceu e tal. E são situações assim que foram muito, muito ruins, mas que ensinaram muito pra gente. Por isso que eu falo que hoje a pandemia botou a gente muito o pé no chão, né? Então hoje a gente amadureceu muito. Quem soube aproveitar dos 2 anos de pandemia levou experiências para a vida toda, né? Se tornou profissionais, assim, duros na queda, sabe? O couro engrossou, como diz assim, né? Então, não é qualquer coisa que abala a gente mais, assim. A gente se tornou bons profissionais. Isso que você falou me chamou muita atenção de, tipo... o profissional, às vezes, vai lá para não deixar o colega na mão. Eu senti, assim, mesmo vendo de fora, uma união da classe, né? E aí, agora, com essa questão do piso salarial, eu vi também essa questão da manifestação, assim... Mas com uma certa união, assim, que aí, parecia um pouco mais disperso. Não sei se é uma impressão. Acho que já tá na hora, se a gente entrar nesse assunto, assim. A gente falou sobre valorização, né? Sobre os aplausos das varandas, de acender e apagar a luz, de bater a panela, em homenagem ali à enfermagem. Isso foi muito bom, gente. Isso deu uma injeção de ânimo pra gente, assim, sabe? Que era fantástico. Porque lá do hospital, o hospital é numa área residencial. Então, diversas vezes no hospital, a gente via os familiares, inclusive, fazendo vigílias do lado de fora do hospital e batendo palma pra galera da enfermagem, né? Batendo palma pra galera da equipe da saúde, né? Pros funcionários da saúde. E era muito gratificante aquilo. Então, a gente vê, inclusive, teve um dia específico, inclusive, que eu lembro que marcou pra todo mundo a tal hora, né? Piscar a luz de casa e bater palmas pra enfermagem. E a gente tava no hospital nesse dia. E a gente ouvia as palmas. Legal. Cara, foi fantástico. Eu arrepio. Assim, nossa, é emocionante, assim. Naquele dia deu uma injeção, assim, na gente, que a gente falou, ó... e vamos que o negócio vai chegar. E isso resultou muito no processo que... claro, o projeto de piso salarial, ele está em trâmite na Câmara há 30 anos. Estava, né? Ele foi aprovado. Vamos chegar lá. Talvez deu um gásinho ali. Deu um gásinho. Mas, assim, claro, as articulações políticas que aconteceram nesse período e o Covid favoreceu para isso ser aprovado, lógico, isso não tem dúvida. Quem diz isso está mentindo. Quem diz que isso não tem referência está mentindo. 30 anos, gente, pelo amor de Deus. É porque 30 anos onde alguém sentava em cima do projeto, né? Achava uma falha, pedia vista e ficava rodando aquilo ali. Né? Porque hoje a gente sabe que o Congresso hoje ele é dividido em nichos, né? Em cortes, assim, né? Então tem ali a da bala, a da blip, tem a da saúde, os planos de saúde e tal. Que a gente sabe que, inclusive, hoje o piso salarial de enfermagem vai fazer um impacto econômico para dentro dos hospitais privados muito grande. Muito grande. Né? E, claro, o lobbying político que não é permitido no Brasil acontece, né? Então, as empresas privadas fazem, sim, investimentos para dentro do parlamento para negociar e angariar aquilo ali.
né? E isso é proibido no Brasil, mas acontece. Diferente de outros países que isso acontece de forma visível, né? Tem uma série, inclusive, que é House of Cards, né? Que o lobbying político acontece. Aquele lobbying político que lá acontece de uma forma pública, né? Do cara ir lá se apresentar como representante da empresa e falar, olha, eu tenho não sei quantos mil que eu vou investir na sua região lá, e você vota não para esse projeto aqui. Isso existe no Brasil também. E as áreas de interesse que não é interessante o piso salarial investiram pesado para que isso não acontecesse. Só que é muito difícil, em meio a um processo pandêmico, onde o nosso apelo, e é dramático, né? Porque a gente falou assim, olha, os enfermeiros que deram a vida. Então o discurso era muito bonito. Né? Era muito fácil discursar isso depois da pandemia. E também as pessoas tiveram contato próximo. Eu não conheço ninguém que não conhece ninguém que chegou a óbito ou algum familiar. Então, assim... Exatamente. E aí teve um deputado que falou assim, gente, mas vocês também estão aproveitando, né? Porque o discurso aqui tá... Eu falei, cara, e vamos aproveitar sim. Vamos jogar na cara mesmo, né? Então, a gente tem que parabenizar bastante os deputados e senadores, inclusive, que utilizaram e conseguiram fazer grandes articulações para que isso aprovasse unanimidade no Senado, né? E com sua grande maioria na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados Federais. Okay. E para a gente foi importante porque houve, sim, grandes mobilizações, né? A gente tem um grande problema hoje de mobilização. A gente tem uma categoria, né, que é uma categoria que ela não tem, historicamente, um processo de grandes mobilizações, né? Eu faço sempre uma comparação com, por exemplo, a classe dos professores, né? A categoria dos professores. Classe não, gente, categoria. Classe é classe social. A categoria dos professores, por exemplo, tem aqui em Goiânia, em Goiás, por exemplo, teve aquela histórica paralisação dos professores que pararam quase um mês e tal, e foram nas ruas e tal. Não é que a enfermagem não tenha a vontade de fazer isso. Mas é porque é muito difícil hoje você parar um serviço prioritário, essencial, né? Então, hoje, até para a gente fazer as mobilizações a gente teve grandes manifestações aqui em Goiânia com grande aceitação dos profissionais. E que eu acho que foram muito representativas pelo cenário apresentado, né? Hoje a gente tem, inclusive, o profissional que, se ele for na manifestação, por exemplo, ele corta um ponto dele, né? Ou que se ele... eu vou paralisar. Se ele paralisar, ele recebe um terrorismo na cabeça dele falando o seguinte, você vai paralisar, mas tá cheio de gente aí querendo trabalhar, né? Então, acontece sim isso, né? E hoje, a gente sabe que o profissional precisa, principalmente os vínculos que são CLT, que são de carteira assinada, né? Então, hoje, garantir a carteira assinada no mundo onde a terceirização está crescendo é crucial, né? E aí a gente chega até no piso... aquela desvalorização da profissão. E aí a gente chega no tão sonhado piso salarial que foi aprovado e sancionado pelo presidente, né? E embargado pelo Barroso. Qual é a visão que a gente tem disso, né? Se a gente for colocar em poucas palavras assim. Claro, os representantes patronais, né? Que a gente coloca como patronais, que é aqueles que representam os hospitais privados, entraram com uma ação, e a ação, em poucas palavras, diz o seguinte: olha, o piso ele é prejudicial, ele vai gerar um impacto de demissões muito grandes, né? E as Santa Casas, que são filantrópicos, mas agem no regime CLT e vão ter que pagar o piso, não tem condições de pagar. E isso é uma verdade. As Santa Casas hoje, em todo o país, por exemplo, com pequenas exceções, vivem, inclusive, no vermelho, né? São entidades filantrópicas que vivem, inclusive, numa tabela do SUS que é desatualizada, né? Então, vivem no vermelho. Ele também vive da filantropia, né? E essas entidades, essas instituições não conseguem hoje pagar o piso. Se eles pagaram o piso, fecha as portas, né? Porque vamos pensar o seguinte: para alguns lugares, a área da enfermagem, o piso não vai fazer tanta... Um exemplo, tem algumas instituições aqui de Goiânia, né, que já pagam o piso em seu contra-cheque. Ou a diferença é muito pouca, então vai aumentar R$30. Já pagam para enfermeiro. E para técnico também, né? Em São Paulo, esse piso já é pago há muito tempo, o que foi definido. O piso em si é para a gente unificar o processo de salário como uma base. Que é a mesma coisa que foi com os professores. Então, não se paga menos que X para professor no cenário nacional. E por que a gente é necessário fazer isso? Para não acontecer o sucateamento da enfermagem,
né? Em alguns ambientes, inclusive de interior, a gente chega, inclusive, concursos públicos para prefeituras, por exemplo, que chegam a pagar R$ 2.000 para o enfermeiro e R$ 1.000 para o técnico, menos de um salário mínimo, né? Então, a gente quer acabar com isso, né? Porque se tem piso salarial para as outras áreas, por que não pode ter para a enfermagem, né? E assim, Eu vi que tem algumas coisas, assim, que dentro disso, por exemplo, tá tendo algumas ajudas de fazer esse piso salarial realmente acontecer, que é tipo... tem um imposto que paga na folha das pessoas, então vamos dar exoneração de folha. Isso, vamos dar ali uma isso é uma discussão assim grande. Inclusive assim, ó, o que está transmitendo na Câmara, inclusive, que é o direcionamento dos recursos para o pagamento do piso, a gente está falando isso para o serviço público, né? Porque a União não pode assumir um pagamento de um pagamento de uma instituição privada, né? Que algumas pessoas acham assim, é porque o governo vai ajudar as instituições privadas a pagar. Não, isso não vai acontecer. A gente está levantando recursos para que o sistema público de saúde dê conta de pagar o piso salarial, né? E isso, inclusive, já está saindo na Câmara. Acredito que para as próximas semanas vai ser garantido. O nosso maior gargalo é o sistema privado, né? Que coloca 1.001 empecilhos, inclusive, para esse processo. Inclusive, usa das instituições filantrópicas como um escudo. Olha, gente, tadinho, vocês vão acabar com as instituições. A gente quer pagar o piso, é tipo mais ou menos isso. A gente quer pagar o piso e tal, mas a gente se preocupa porque a lei que vale para mim, vale para ela. Então, a gente está pensando nela também, né? Quem lê o documento, inclusive, do patronal, identifica muito isso, né? E, assim, para usar uma palavra dela, muito ruim para a gente, né? Porque a gente sabe que as instituições hoje podem pagar o piso. Gente, sim, tem instituições, inclusive, que, mesmo sendo privadas e vivendo de recursos públicos, recursos privados, não tem como pagar? Tem. Mas os planos de saúde já fizeram aumento. Os planos de saúde fizeram reajuste de 16%. Pois é. E o impacto que foi calculado, inclusive, foi em 8%. Então, a gente não, essa conta não bate. Se os planos de saúde já fizeram já descontaram esse repasse, já cobraram isso na conta do consumidor, né? Esse dinheiro já vai começar a entrar, né? E essa tabela vai ser revestida para dentro dos hospitais. Então, os hospitais vão aumentar a sua receita, né? E se o impacto foi calculado em 8%, né? Em média. 16. E o plano de saúde está aumentando em 16, que foi o maior crescimento em índice fora da inflação já registrado na história. Onde é que está o erro aí? Né? E pro público, nós vimos que teve um levantamento, né, por causa da Covid, teve um levantamento de fundos que tem ainda um dinheiro para tentar fazer esses recursos restantes, porque algumas prefeituras não conseguiram utilizar. Quando a gente fala de recurso do Covid, foi muito recurso. Né? Por exemplo, teve cidade do interior que montou uma mini UTI na sua cidade. Né? Comprou um ventilador, comprou um negócio ali e tal, mas ele não tem nem profissional para atuar ali dentro. Né? É muito recurso. A gente fica... Eu comentei para você, por exemplo, teve a herança do Covid. Desculpa. A herança do Covid positiva é o investimento para dentro do sistema SUS de saúde. Né? Então, o sistema equipamento, cara, geração, a gente tem... Vou fazer minha shampoo para Midori. A gente tem respiradores Midori que são a última sensação do momento, entendeu? Que o Einstein usa em São Paulo. Eles estão dentro do sistema público de saúde. Legal. Né? Eles estão lá ventilando os pacientes no SUS. Massa. Entendeu? E que a gente não acha esse mesmo tipo de ventilador na rede privada. Né? Porque é caro. Eles estão lá disponíveis, eles são patrimônio do SUS agora, eles estão catalogados nas instituições, né? Então isso sim é uma herança positiva que o Covid trouxe para a gente. O investimento, onde foi bem investido, ele gerou inclusive pesquisa, gerou um pagamento digno, porque às vezes em alguns ambientes de hospitais você pagava um bônus pela periodicidade do Covid, então houve um pagamento bom para os profissionais, um reconhecimento em todo o campo, então, tipo assim, todo mundo recebeu um pouco a mais por esse nível, e até para achar profissionais, como eu comentei, às vezes tinha que ofertar um pouco maior para que o profissional viesse para isso. Porque também é trampo, né? Vamos ser sincero. É muito trampo. Então, assim, o que a gente vê como peso? O peso, eu acredito muito que o peso vai ser pago, né? A gente vai ter essa conquista, inclusive, no início do ano que vem.
né? Que o sistema público tem em janeiro para começar a se regularizar para isso. Tem até janeiro, né? Mas como a gente fala até, se tem até tal dia, vai ser até tal dia. Meia-noite. Meia-noite. Bom, tá aí a partir do dia lá. Então, assim, as instituições públicas já estão se preparando para isso. Algumas prefeituras, por incrível que pareça, dos interiores, já estão pagando, efetivando o piso de enfermagem. Isso pra gente é fantástico. Inclusive, a gente como instituições representativas, estamos visibilizando isso, dando visibilidade para essas instituições que estão pagando. Porque não que, gente, mas é obrigação. Não, mas a gente tem que visibilizar, são boas ações. Né? A gente até falou, toda empresa, inclusive, que for lá e constar com piso, a gente vai publicar, essa empresa é amiga da enfermagem. Inclusive, tem uma notícia boa para isso. Vamos fazer um selo de empresa amiga da enfermagem. Legal, hein? Né? Para essa empresa, inclusive, que paga o selo, paga o piso, que a gente reconhece que você é uma empresa amiga da enfermagem. Né? Você constou, respeita a enfermagem como um todo. E essas publicações, essa divulgação na COFEM? A gente tem hoje, por exemplo, eu sou do CIEG, né, que é o sindicato, sou vice-presidente do CIEG. Um abraço para a Roberta aí, que é a nossa presidenta aí do CIEG, que inclusive faz também essa dupla jornada. Na sua apresentação você pulou essa parte. Tá, gente. Então, muita coisa, assim. Eu sou enfermeiro, intensivista, eu trabalho hoje em 2 instituições hospitalares, uma privada e uma pública, né, e sou membro também. Sou do CIE, que é o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Goiás. Hoje eu ocupo a vice-presidência, né? E tenho outras coisitas aí. Eu participo de alguns conselhos, alguns conselhos de ética lá do CRE, e alguns conselhos de saúde, onde a gente tem essa representatividade a partir do COREM, mas a partir do sindicato. Mas são representações que a gente faz, assim, representando a entidade. Mas as 2 principais ocupações são essas. Eu sou sindicalista e assistencialista também. Massa. E acho que para deixar claro, assim, o piso, gente, nada mais é do que um processo de reconhecimento. Quando a gente fala do piso, a gente tem que falar que a gente não vai pagar o que a gente vai... Não, a gente vai dar qualidade de vida para o profissional de enfermagem. Aí eu volto, inclusive, naquele profissional, inclusive, que faz tripla jornada de trabalho. Só pra você ter uma noção, esse cara que faz tripla jornada de trabalho, ele vai receber com o piso o que ele recebe em 3 em 1. Nossa. Entendeu? Eu arrepio quando eu falo isso. Então, tipo assim, aí a galera fala assim, Adalberto, mas esse cara que tá em 3, a enfermagem, não sei qual a palavra pra usar. A enfermagem, tem muita ganância, vai continuar nos 3. Eu falei, não vai. Não vai, porque a enfermagem já tá saturada, gente. Inclusive, tem gente que só faz isso porque a conta não fecha. Né? Você imagina hoje, vou dar relatos de pessoas que eu conheço, tá? Mãe com 2 filhos... Mãe com 2 filhos... Vamos lá. Mãe solo, 2 filhos, trabalha em 2 vínculos, né? Tira aí em média, vamos falar em cálculo, tira aí em média, se com os gastos ali, com os plantões extras, tira R$4.000. Aí ela paga o transporte dela, a comida, a roupa, moradia, filho. Porque as pessoas não têm casa própria. Vocês acham, inclusive, que o enfermeiro tem casa própria? O enfermeiro tem casa própria porque ele conseguiu juntar, ou que ele foi demitido de um hospital que ele ficou muito tempo trabalhando, pegou o acerto do FGTS e deu entrada na casa. Essas são as realidades. Né? Inclusive, eu tô nessa onda aí de tentar comprar também, mas não dá. Né? Porque é um investimento muito grande que a gente não tem onde tirar para juntar. Né? Claro, a gente tem realidade de enfermeiro ganhando muito bem? Acho que a gente tem. Hoje, enfermeiros ganham muito bem. Tem enfermeiros, inclusive, que tiram, sim, salários muito maiores que os médicos. Mas isso não é uma realidade comum. Né? Por isso, inclusive, que todo mundo almeja fazer o seguinte: vou fazer um mestrado, doutorado, vou ser professor universitário. É o auge, inclusive, do enfermeiro que quer ganhar bem. Por quê? Porque é nessas instituições que há uma valorização. Então, quando a gente passar a valorizar a categoria como um todo, vamos imaginar que a gente faz o mesmo paralelo dos professores, né? No estado do Maranhão, por exemplo, eles passaram a pagar um piso muito grande para professores, né? Então, os professores que não iam para a atenção básica, graduados, muito bem graduados, que estavam, por exemplo, no ensino privado, passaram a querer ir para a educação básica, porque a remuneração é boa. Então, quando você remunera bem, você tem bons profissionais que queiram trabalhar naquelas áreas. Incentivo, então, né? Até de você então se dedicar mais. O piso vem para diversas coisas positivas. E isso eu acho que as empresas têm que entender. Quando você paga um piso, um bom salário, automaticamente você amplia um processo de concorrência
Claro, amplia-se. Né? Se você paga bem, não é que você pode cobrar mais, gente. A gente já vive no ápice do trabalho. Não adianta, não tem mais o que você cobrar da gente. A gente já vive no ápice. Mas você pode fazer seleções melhores. Né? Você pode exigir, inclusive, processos seletivos mais complexos. Né? Hoje a gente tem algumas instituições aqui que fazem processos seletivos que duram um mês. Né? Quase programação. Quase processo seletivo É um mês de processo seletivo. Então, ele passa pela prova teórica, a prova prática, entrevista com o psicólogo, entrevista com o supervisor e tal. Não é a realidade de todas as instituições hospitalares aqui, né? Ou das instituições de saúde como um todo. Né? Às vezes é uma entrevista ali, às vezes é um QI, né? Porque tem o quem indica e tal. Às vezes ele prefere recorrer ao quem indica porque ele não consegue fazer uma filtragem a partir desses processos seletivos. Então, se ele entender que a partir do momento que ele injeta um incentivo maior para o piso salarial, paga esse piso salarial, ele vai poder cobrar de um processo seletivo maior, e lógico que ele vai ter os melhores profissionais dentro do ambiente de trabalho dele. Né? Esse é o lado positivo também. O lado negativo é que, com o pagamento do piso, a gente tende também a uma crescente dos contratos de PJ, né, de pessoa jurídica, né, que é o que já é uma crescente que acontece hoje na área da saúde, não só na área da enfermagem, mas como um todo, onde você retira o processo de contratação em CLT, né, e passa a contratar ele como uma pessoa jurídica, né? Então, férias, atestados, 13º, isso é extinto, né? Isso é muito ruim. Além do imposto, né, que eu tava até ouvindo na rádio essa semana, falando... Porque as pessoas já meio que fazem até aquelas coisas assim, você quer com a nota fiscal, sem a nota fiscal, porque ruim, que existe isso, né? Tipo assim, uma pessoa tá pagando imposto, a outra não tá pagando imposto, mas porque o imposto é alto. Então, assim, de políticas que façam o imposto ser... Realmente, essa ideia que se coloca, inclusive, da exoneração de folha, né? Nada mais é do que a redução dos ônus para um processo de contratação de CLT, para que ele possa gerar esses ônus e reinvestir no processo salarial aditivo, né? Isso a gente vê com bons olhos, mas nada mais é do que uma perca de receita para a União, né? Ou seja, a União está bancando, mais uma vez, o sistema privado, né? A gente vê para os dois lados, né? A gente vê que isso é um incentivo para que as empresas continuem contratando em CLT. Então, cara, a gente costuma dizer, o piso vai trazer vários dilemas, né? Que a gente vai ter que, inclusive, se posicionar. Só que a gente só vai conseguir fazer isso quando o piso for efetivo e a gente conseguir analisar essas circunstâncias na prática. Porque para a gente agora é tudo novo pra gente, né? E até assim, pra gente, as pessoas me perguntam, Alberto, e o piso vai sair? Aí eu até fico brincando, gente, a gente esperou 30 anos. Espera um pouquinho. Né? Espera um pouquinho. Mas aí depois eu paro e eu falei, não, gente, realmente, a gente tem que ir pra rua e tal. Não é negócio de esperar mais um mês, não. Aí se a gente esperou 30 anos, já passou da hora. E a gente entende, inclusive, que são os processos, a gente dá o tempo ao tempo. Acho que a mobilização ela tem que continuar, né? Acho que a maior dificuldade que a gente faz hoje, por exemplo, é ter o apoio da comunidade, né? Dos funcionários a gente já tem. De um ou outro profissional, inclusive, que não é favorável ao piso. Eu não achei nenhum ainda, não. Se você que não é favorável ao piso querer sentar aqui para discutir com a gente, eu fico aberto. Adoro esse tipo de discussão. Porque vai ter gente que vai, inclusive, defender. Teve gente, inclusive, minto. Teve gente, inclusive, que falou bem assim, porque quando começou o processo de demissões nas instituições, porque as instituições se prepararam, gente, para isso. As instituições fizeram demissões em grande escala. Mas após a Covid também já houve essa demissão? Não. Você não acha que houve? Não, porque Porque teve uma contratação grande. Mas aí que tá. No próprio Covid, por exemplo, já houve essa troca de funcionários, né? Então, os que ficavam, os que não queriam já saíram, né? Entendi. Então, tipo assim, já houve esse filtro. Esse manejamento ali já... E os hospitais cresceram muito, né? Porque, cara, se tem uma coisa que se diz receita da rede privada. Receita, teve demais, gente. Receita, cara, teve hospital, inclusive, que teve receita que não tinha 10 anos. Tem gente que ganha, sabe aquela JK, 50 anos em 5? Tem gente que fez 50 anos em 2, né? E ele revertiu isso em ampliação de hospitalar, ampliação de leito e tal. Então, os hospitais realmente conseguiram ter boas receitas, né? Os que conseguiram trabalhar bem na época do Covid tiveram boas receitas. Investiram, ampliaram seus hospitais, ampliou vagas, ampliou campo de trabalho, claro. E esse também é um lado positivo da herança do Covid, né? A gente tem heranças ruins, mas a gente também tem que ver as heranças boas. A gente tem que fazer um paralelo positivo que o Covid trouxe pra gente. Além do processo científico, de conhecer, inclusive, sobre o sistema SUS. Acho que o SUS provou pra gente, inclusive, que ele é aloeira, né? Cara, o SUS velho de guerra
provou que, inclusive, ele dá conta do recado, né? A gente não... Claro, teve medidas, né, que ajudaram, inclusive, em alguns lugares teve, sim, um processo de exaustão do sistema SUS, onde houve... Não estava conseguindo a demanda, mas em sua grande maioria o SUS deu conta do recado, né? E se saiu bem disso, né? Então, a gente tem que muito prestigiar aqui que é o nosso sistema único de saúde, né? E dizer que quando ele quer funcionar, ele funciona, né? E isso que é o mais interessante. A gente provou para a população o quanto o sistema SUS é bom, funciona, e quando é gerido de forma coerente, vai longe, né? Isso é bem bacana. E quando a gente vai terminar para falar do processo de direitos da enfermagem, a gente fala isso, gente. A valorização da enfermagem está totalmente ligada ao processo de saúde e adoecimento dessa categoria. É muito triste, inclusive, a gente ver o quanto aumentou o número de suicídios de profissionais de saúde, né? E especificamente, durante a pandemia, vários colegas, inclusive alguns que eu conhecia, né? Eu fui uma vez cobrir um plantão, eu fui chamado para cobrir um plantão de uma enfermeira que ela não foi, uma colega enfermeira que não foi no plantão, porque não estava conseguindo contato com ela. E a gente foi no plantão, e no meio do plantão a gente descobriu que ela tinha suicidado, né? E isso é o reflexo, é o raio-x, inclusive, da enfermagem. As pessoas estão doentes, né? Elas estão se adoecendo, né? E se a gente não fazer alguma coisa... E eu acho que o piso é a ponta do iceberg. O piso não vai solucionar todos os problemas da enfermagem. Pelo contrário, vai sanar alguns problemas, né? A gente tem que repensar a enfermagem como um todo, né? Como a necessidade, inclusive, de a gente repensar qual é a qualidade de vida do trabalhador de enfermagem, né? Não, acho que eu não vou nem falar só da enfermagem, mas a qualidade de vida do profissional de saúde, né? O adoecimento do profissional de saúde. A gente tem que falar mais sobre isso, né? A gente tem que falar o quanto essa população está adoecendo, né? E o quanto a gente fica brincando, um reflexo, inclusive, das pessoas que não querem ir para a área assistencial. É fantástico isso, é gigante. Eu, por exemplo, numa turma com 20 alunos, 10 vão para a área da estética, vão para a área de outras coisas que não seja área assistencial, porque as pessoas estão com medo de ir para lá e adoecerem, envelhecerem mais rápido. Né? Aí é os bicos de papagaio, as lordoses, funiosas e por aí vai. Acho que chamar muito a população para nos ajudar. Eu acho que um apelo que a gente faz à população é que ela entenda esse processo, muitas vezes da paralisação, muitas vezes da manifestação. A gente fez uma manifestação na frente do Hugo, que para mim foi muito boa, assim, porque... Minha mãe tava lá, viu? Ai, que ótimo. Minha mãe, essa amiga como eu não sou mãe, Joana. Dona Joana, parabéns, Dona Joana. Obrigado. Tá? A gente fez uma no Hugo também, foi muito bom, Dona Joana. Mas a gente fez e a população se dividia muito. Tinha uma população que gritava com a gente, sai da frente, eu quero trabalhar e tal. E a população buzinava, falando, é isso aí mesmo e tal. Então, às vezes, a gente tem que parar, gente. Então, a gente costumava pegar o microfone e falar assim, ei, você que tá na rua, gente, a gente tá parando porque a gente precisa mobilizar, a gente precisa causar impacto, né? A gente precisa mobilizar alguém. E, cara, a gente conseguiu. A gente, nesse dia da mobilização da paralisação nacional, a gente foi capa de todos os jornais, a gente passou em todos os jornais. Então, a gente se mobilizou, né? Mas a gente entende, inclusive, que lá dentro dos hospitais tem a galera que tá trabalhando, né? Então, olha que interessante. Cara, isso é fantástico, assim. No meio da manifestação, a gente ficou sabendo que tinha uma ambulância que estava parada no congestionamento. Então, a gente parou a manifestação, abriu o trânsito, o fluxo do trânsito, até a ambulância passar. Legal. E a ambulância passou, ela deu retorno, a gente abriu o outro lado da manifestação, abriu o fluxo até a ambulância entrar no Hugo. Porque isso é consciência, né? É entender, inclusive, que a paralisação está inerente, mas as pessoas têm que continuar. Então, a gente parava o fluxo do trânsito, era engraçado demais. A gente parava o fluxo do trânsito, parava o seguinte, ó. A gente parava essa via um pouquinho aqui, ficava 2 minutos aqui, aí liberava o trânsito aqui, ia para outra via, ficava aqui. Ficava naquele ele tava fazendo serviço da SMT na faixa, assim, praticamente. Porque a gente entendia que a galera que tava indo trabalhar e tal, a gente não quer prejudicar ninguém, mas a gente quer mobilizar. Né? Então a gente já faz um apelo à comunidade, à população, que abraça a enfermagem. Da mesma forma que bateu palma pra gente na época do Covid, da pandemia, e sentiu a necessidade da importância desse profissional, né, para o cuidado do seu familiar e tal. A gente costuma sempre falar nas manifestações, você que tá na janela, pisca a luz do seu apartamento aí, e a galera pisca a luz, você que internou seu familiar, ou que você mesmo que internou durante a pandemia, lembra quem foi a enfermeira que cuidou de você, né?
E isso era muito legal, porque você sentia que as pessoas realmente reconheciam isso. Então, cara, a gente fez uma manifestação no UC, a gente deu uma volta no Parque Areião, e fantástico, assim, foi uma das experiências mais gostosas da minha vida, assim, sabe? De você falar no microfone e as pessoas nos andares, né? Dando esse apoio, batendo palma. Cara, isso é gratificante pra gente. A gente entende, inclusive, que a gente tem alguém junto com a gente. E aí dá gás, dá energia, e é pra cima, e vamos. Eu acho que a gente está muito próximo, inclusive, de uma grande conquista da enfermagem, né? Espero, inclusive, nos próximos meses, inclusive, noticiar isso. Legal. Da mesma forma que a gente chorou, inclusive, quando o piso foi aprovado. Nossa. Na Câmara, nossa, gente, quando ele saiu do Senado e foi para a Câmara, a gente chorava de emoção. Então, teve pessoas, inclusive, que estão há 30 anos nessa luta e que conseguiu viver para ver o piso ser sancionado. Então, você imagina para essas pessoas que estão há 30 anos na luta lá, na mobilização e tal, ver o piso ser aprovado e ver ele cair no seu contra-cheque e dizer assim, cara, ó, né, que ele aconteceu mesmo. Isso é de uma gratificante assim, ao ponto de, tipo, você ver a pessoa chorar e não entender aquilo ali e tal. Eu mesmo que fiquei assim, eu vi várias pessoas que são do movimento sindical chorando assim e tal, e agradecendo, como se fosse um final de Copa do Mundo. E eu mesmo sem entender, porque eu não tinha esse mesmo sentimento, né? Porque eu sou novinho, gente. Tenho 2 anos de prática na enfermagem e tal. Mas a galera tá lutando faz tempo, né? E a gente tem que lembrar dessa galera que lutou, né? Que reconheceu. E que é a galera que viveu condições da enfermagem muito mais precárias que as nossas, né? E que mesmo assim fez com que a enfermagem virasse a enfermagem de hoje. A galera que tá dentro da graduação, que não desiste, inclusive, da enfermagem, de formar novos profissionais, de dar consciência desses novos profissionais e o papel desses profissionais na transformação das suas realidades. Eu acho que se o enfermeiro entender, né, o quanto ele é fator de transformação da saúde, né, se ele conseguir, e muitas vezes ele consegue, mas se todo, na sua grande maioria, entender qual o papel dele para a transformação da saúde, para a transformação do seu meio ali, ó. Cara, aí você vai ver, inclusive, o negócio acontecer, a coisa vingar e a gente vai ficar muito feliz, inclusive, porque as pessoas vão parar de... Elas vão continuar adoecendo, mas vão adoecer menos. Ter mais qualidade de vida, mas... Eu fico brincando, eu falei numa manifestação, a galera me criticou depois, eu falei assim, não, ter o direito de ir pra praia, né? Porque, cara, às vezes o cara trabalha o ano todo... Não consegue. E não consegue, porque as contas acumulam e ou ele faz uma nova conta para viajar, ou ele não viaja e fica as férias todas em casa tentando resolver a reforma da casa dele ali. Entendi. Entendeu? Olha que realidade absurda. Que ele pagou a entrada. A casa que ele pagou a entrada com acerto de um trabalho que ele saiu, porque essa é a realidade da enfermagem, ele, em vez de viajar nas férias dele, não, ele vai juntar, pegar aquelas férias dele ali e fazer um reparozinho na casa dele, botar ali uma cerâmica ali e tal, botar ali um negocinho e tal, aí o máximo que ele vai ali em Caldas Novas, ali, vai na Águas Quentes Termais, vai no Road Park e volta, né? Ah, não, a gente quer enfermagem que viaje, né? Que curta. Uma qualidade de vida, né? E tem a qualidade de vida. Acho que ter qualidade de vida, sabe? E se posicionar como um profissional importante, de ser reconhecido. Acho que a palavra é reconhecimento, né? A palavra, acho que a palavra do dia, do mês, do ano e dos próximos anos é reconhecimento. A gente precisa ser reconhecido. Para a gente se reforçar como categoria, se reforçar, se reentender como importante, né? Eu acho isso tão interessante porque, por exemplo, eu sendo da odontologia, a gente tem isso na nossa categoria muito bem definido. O piso salarial, para mim, era uma coisa que antes eu achava que todo mundo tinha isso. E depois descobri que não era. Realmente... Eu falei, poxa, ainda tem tanta luta aí para ser travada. Adalberto, eu queria agradecer imensamente a sua presença. É isso, a gente agradece bastante. Essa conversa que, se deixasse, a gente fica o dia inteiro conversando, que nós somos bons de prosa. Nós somos bons de prosa. Então, agradecer, de verdade. Você chegou no plantão aí, veio no cansaço aqui, está com a gente. E obrigado mesmo. E também agradecer todo o empenho, sabe, da enfermagem durante toda essa parte de pandemia, cara, qualquer coisa que acontece, é o enfermeiro que vai cuidar de você ali, entendeu? Justamente. Você vai estar ali na mão e nunca faça inimizade com o enfermeiro, que você nunca sabe. Brincadeira. A gente costuma dizer isso mesmo. Nunca, cuidado com como você vai tratar o enfermeiro, porque uma hora ele vai estar cuidando de você. Então... Mas eu acho que a ética vai prevalecer e ele vai cuidar muito bem de você, para depois poder falar pra você, viu?
Eu tive a oportunidade, mas fui ético. A ética é predominante. Obrigada, Adalberto, de verdade aí para você que tá aqui representando também toda essa categoria, né? Eu assim, primeiro acho que é parabenizar todas as enfermeiras que estão aí, gente. Tipo, mais que eu sou um enfermeiro hoje, mas a categoria ela é representada pelas enfermeiras, né? Que são a grande maioria, inclusive, fazem triplas cargas de jornada. Então, acho que um abraço vai especificamente para ela. Inclusive para minha presidenta, Roberta, que inclusive está ralando hoje, que ela trabalha em Brasília. Então, ela vai em Brasília e volta, né? Porque às vezes as condições de trabalho, as remunerações em Brasília é muito boa. Fez muito tempo no Brasil, voltando. Entendeu? Agora. A remuneração lá é melhor, então às vezes tem que se deslocar para outra cidade. Se deslocar para outra cidade, fazer e ser perigoso nessa BR da vida aí, bicho. A gente já viu histórias muito tristes, inclusive, disso, de exaustões de trabalho, a pessoa domina o volante e tal. Então é para essas pessoas, inclusive, que eu mando um grande abraço, que fiquem fortes na luta. Agradecer bastante ao espaço que foi cedido aqui, cara. Parabéns, acho que é uma estrutura fantástica que você montou aqui, inclusive. E dar esse espaço para os profissionais de saúde discutirem esses assuntos, nada mais é do que reconhecer a importância deles. Então, assim, acredito, inclusive, que o sindicato vai ficar de portas abertas para vocês agora. Né? Que bom que a gente conseguiu fazer esse network aqui. E, assim, tenha o sindicato como parceiro, tá? Para projetos futuros. Vamos pensar nesses projetos futuros. Olha, gente, quem está vendo um podcast do sindicato aí. Super interessante. Mas a gente só tem que agradecer mesmo pelo espaço, agradecer por todo mundo que lutou durante 30 anos e que estava nessas manifestações, a galera que ralou muito no Covid. A gente perdeu amigos no Covid, então por essas pessoas também a gente homenageia aqui a importância que elas foram nesse processo, né? Acho que eu não posso deixar de parabenizar também os colegas da equipe Multi, nossa... Desde a galera da higienização, gente, que é prioritário no processo. Se a desinfecção for feita de forma correta, por exemplo, a Multi-R não sai. Até o processo, inclusive, da galera que faz a comida pra gente, né? Que a gente muitas vezes só comia a comida do hospital, né? De todo mundo que passa por isso aí, dos médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, todo mundo, gente, nutricionistas, cara... Todo mundo que passou, os gestores desse processo também, que muitas vezes são esquecidos, quem está atrás da linha de frente, dando suporte para que as coisas aconteçam. Então, todo mundo que participou disso, um nosso muito obrigado. Né? Eu acho que vocês têm que bater no peito. Acho que a gente tinha que fazer uma medalha daquelas bonitas assim, sabe? De honrar o mérito e entregar para todo profissional que minimamente participou do processo do Covid. Tipo, de saber, eu participei. Para ele colocar no quadro, assim, na sala, né? E mostrar para os filhos, para o neto. Tipo, como ele vai para a guerra e volta. Eu acho que é tipo isso. Porque foi uma guerra e foi uma guerra que foi vencida. Claro. Entre seus mortos e feridos que a gente teve, a gente venceu essa guerra e venceu porque a gente se uniu bastante para um propósito maior, que era as vidas. Legal. Obrigada, Adalberto. Não, que é isso. Eu que agradeço bastante. Então é isso, gente. Esse foi o nosso episódio super especial hoje. E se você gostou, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Eu tenho certeza que você conhece alguém da enfermagem e também pessoas que não são da enfermagem, para divulgar esse reconhecimento da área, esse reconhecimento da categoria, né? Falo que a gente é da saúde, a gente quer promover a saúde para todas as pessoas. Todo mundo precisa de saúde, né? Todos falam assim, saúde, paz, o resto a gente corre atrás. Gente, saúde está em primeiro. Em primeiro. Então, assim, divulguem aí e é isso, né? Até o próximo episódio.